dia, alguém me perguntou: reforma é movimento ou religião? Vamos tentar desenrolar? Eu sou André Rosa, professor de História. Meu assunto nesse módulo é reforma e a gente vai tentar entender o que é isso. Aí você diz: mas eu já assisti às aulas anteriores, eu já sei o que é reforma. Reforma é um movimento que quebrou com a unidade da igreja, criou uma nova religião, ela foi feita pelo Lutero, que era um monge da igreja católica. Tá, que bom, você chegou até esse módulo, já está sabendo de muita coisa, e é claro, nós estamos dispostos a ajudar mais uma vez você. Mas vamos lá, é movimento ou religiosidade? Eu vou responder agora logo no início. Reforma é movimento. A religiosidade vai ser o protestantismo. Tudo bem? Olha só. A reforma foi tudo aquilo que foi planejado para ser uma melhoria dentro da igreja. Então, quando Lutero começou todo esse movimento, a gente também já viu que não foi o Lutero o grande iniciador. O Lutero conseguirá fazer com que as coisas deem certo, que você deve ter entendido nos módulos anteriores, porque acabou dando certo com ele e não com outras pessoas. E é claro, no final das contas, o que a gente vai tentar entender desse módulo hoje é que reformas são essas. E essa reforma, nessa tentativa, acabou atraindo outras pessoas. Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça. Tudo bem que Calvino é francês, mas por conta da impossibilidade em seu país, por ser ele muito católico, ele não conseguiu fazer sua reforma em seu país. E o grande rei Henrique VIII, na Inglaterra, são os grandes ditos reformadores. Por isso, os nomes serem diferentes. Observe esse quadro comigo, ó. Eu tenho tipos de reforma, que é o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, com as suas respectivas diferenças. Então, no final das contas, a reforma, que é um movimento, vai desenvolver processos protestantes, religiosidades, que vão ser a base até mesmo para o desenvolvimento de outras religiosidades mais conhecidas, como a religiosidade dos evangélicos. Então, os protestantes, eles acabaram incentivando o desenvolvimento até mesmo de uma outra religiosidade. O que existirá de diferenciado? Na verdade, como uma outra aula eu já expliquei, Lutero vai começar a reforma tentando mostrar para o Papa toda a sua necessidade de melhorar a igreja, com as suas chamadas 95 teses. Então, para ele, a ideia de salvação do homem vai ser através da fé. Enquanto a igreja dizia que a salvação do homem era através das suas obras. Agora, Calvino, que vai para uma região que é a região da Suíça, que vai principalmente ser ajudado por classes empresariais, de bancários, de banqueiros, melhor dizer, porque os bancários são os caras que trabalham no banco. Os banqueiros, sim, são os donos do banco. Então, eles são ajudados mais pelos banqueiros. Então, o Calvino, ele vai dizer, principalmente para fortalecer esses seus apoiadores, que a grande salvação do homem é através do seu trabalho. O homem, quando trabalha demais, ele conseguirá a sua salvação. Chegará bem perto de Deus. Aí você diz assim: mas isso é legal. O cara que trabalha muito afasta a preguiça é um pecado. Lembra-se da primeira aula? Que pecado você tem? Eu tenho vários, segundo a concepção religiosa cristã. Mas no caso, deixa pra lá. Só no fato de eu estar trabalhando aqui, eu já estou me livrando de muitos deles, porque eu estou me livrando, por exemplo, do pecado da preguiça. Mas só que para a classe burguesa existe um outro tipo de benefício. Quanto mais se trabalha, mais se enche os bolsos de dinheiro. Então, o trabalho acabou sendo uma fonte de salvação, como também uma fonte capitalista. E aí o calvinismo é muito conhecido com essa relação. Tudo bem? Já o anglicanismo do Henrique VIII, ele vai muito para um viés pessoal, com um desejo de se separar da sua primeira esposa e de algumas outras, já que ele acaba casando-se 6 vezes. Henrique VIII resolve fazer uma nova igreja com o desejo de separação. Então a principal característica do anglicanismo é o divórcio. Mas notaram uma outra coisa?
que esta reforma, que é um movimento, ela resolve também um outro problema do rei inglês, que é o fim da influência da Igreja Católica dentro do seu país. Sem a Igreja Católica, isso quer dizer que é sem o Papa. Sem o Papa, tudo agora é do rei. Então o anglicanismo criou o divórcio, mas criou também um extremo centralismo político. É por isso que chegamos a dizer, inclusive, que através da reforma que existe na Inglaterra, existirá um processo inicial do absolutismo. Mas isso é um outro tema. Tipos de reforma, bom assunto, reforma é movimento, protestantismo é religiosidade. Qual o seu pecado, hein? Um abraço.